Então, vamos lá. Lembrando, a qualquer momento, dúvida, pode ligar o microfone e perguntar, certo? Então, vamos nós. Ó, nós vimos na aula passada, fazer uma pequena recapitulaçãozinha, né? Nós vimos na aula passada a parte de funções afim, né? Onde nós vimos que tanto faz ser chamada função afim ou função do primeiro grau significa a mesma coisa. E ela sempre tem o seguinte formato, y ou f de x, né, é igual a ax mais b. Onde o y ou o f de x, ela pode vir assim, né, f de x igual a ax mais b. Ou y ou o f de x significa a mesma coisa. Então, as variáveis são o y e o x. O a e o b é o que nós chamamos de coeficientes, que lá serão números nos exemplos. Onde o a é chamado de coeficiente angular, e você vai ver hoje que existe um outro nome para ele, e o b é chamado de coeficiente linear, onde nós vamos ver hoje também que existe um outro nome para ele também, certo? Aí que foi que nós vimos? Nós vimos no final da aula passada a parte que diz respeito ao valor numérico. E nós vamos ver até hoje a parte de valor numérico usado do livro mesmo. Eu bati um print e nós vamos ver que é a mesma coisa, certo? Não é só porque eu tirei a definição do livro mesmo. O que é que eu quero? Observando a função abaixo, está aqui a função, ó, f de x igual a 6x mais 5, certo? O que é que eu quero? Determine os valores numéricos. Professor, o que é valor numérico? Valor numérico nada mais é do que você pegar o número que está dentro do parêntese e vai substituir no lugar da variável x. Professor, como é que eu leio esse item A? Esse item A, eu vou ler isso aqui, f de 2, certo? Deixa eu passar um traço aqui para fazer a divisória direitinho. Esse item A, eu vou ler f de 2. Então, o que é que eu vou fazer? Na função, aonde tiver x, eu substituo por 2. Então, vai ficar assim, ó, f de 2 igual 6x, eu já expliquei que é 6 vezes x, certo? 6 vezes, no lugar do x eu boto o 2. 6 vezes 2 mais 5. F de 2 igual 6 vezes 2, 12, mais 5. Sempre você faz primeiro o produto aqui, né? Para finalizar, f de 2, 12 mais 5, 17, certo? Acho que nesse item A não deva ter tanta dificuldade não, certo? Porque o valor numérico é positivo. Então, teoricamente, eu considero um pouco mais tranquilo. O que os alunos têm um pouco mais de dificuldade, vamos dizer, é nesse item B e nesse item C, certo? Então, o que é que ocorre? O que é que eu quero no item B? Como é que eu leio isso, professor? F de menos 3. Esse menos é que às vezes complica um pouquinho o aluno. Como é que a gente faz, professor? Mesmo esquema. Aonde tiver x, você substitui por menos 3. Então, ficará assim, ó, f de menos 3 igual a 6 vezes... Aí agora, como o x é negativo, é menos 3, eu aconselho você a colocar entre parênteses. Então, fica 6 vezes menos 3. Professor, se eu não colocar entre parênteses, mas não errar, tem problema? Tem não. Eu aconselho que fica mais difícil você errar. Mas se você não tem essa dificuldade, tudo bem. E repita o final, o mais 5. Certo? Então, f de menos 3 igual... Agora, professor, primeiro produto. 6 vezes menos 3. Aqui, como não tem sinal, é como se fosse um mais. Então, mais com menos, menos. E depois você multiplica os números. 6 vezes 3, 18. Então, aqui fica menos 18 mais 5. Professor, menos 18 mais 5, como é que eu faço? Aí aqui é aquela outra regra. Sinais diferentes, como é que eu faço? Dou o sinal do maior. Quem é o maior? O 18 ou o 5? O 18. Qual é o sinal do 18? Negativo. Dou o sinal do maior e subtraio. 18 menos 3, desculpa, 18 menos 5, 13. Então, o f de menos 3 ficou menos 3. Então, muito cuidado quando o valor numérico for negativo. Muita gente se enrola por causa disso, certo?
Deixa eu fazer o item C para entender melhor ainda. Então, f de menos 5. Quando acabar aqui, eu aconselho vocês a bater foto, principalmente quem não fez. Quem já fez não precisa nem bater foto não, certo? Então, f de menos 5. Menos 5 igual, vai ficar o quê? 6 vezes, no lugar do x, o menos 5, como é negativo, eu coloco entre parênteses, mais 5. Então, f de menos 5 igual 6 vezes menos 5. Aqui, como não tem sinal, é como se fosse positivo. Como é a multiplicação, eu faço o jogo do sinal. Positivo com negativo, mais com menos, menos. 6 vezes 5, 30. Mais 5. F de menos 5 é igual a menos 30 mais 5. Sinais contrários. Dou o sinal do maior. Quem é o maior? É o 30. Qual é o sinal do 30? O negativo. E subtrai o maior pelo menor. 30 menos 5 fica 25. Então, o F de menos 5 ficou menos 25. Então, tem um cuidadozinho, principalmente nesse item B e nesse item C, quando o valor numérico for negativo. Muitos tinham me entregado, certo? Na aula passada. Quem não conseguiu, se quiser fazer agora, pode ficar à vontade. Se quiser fazer agora, sim. Bate uma foto e faz agora. Agora que eu digo assim, em outro momento, que não seja agora na aula, certo? Mas pode fazer hoje até para se exercitar. Quem já tinha feito, até aproveita para verificar se estava correto. Então, esse slide aqui foi aquele exercício que eu passei da aula passada, certo? O finalzinho da aula passada que eu passei para vocês fazerem em casa. Na aula de hoje, a gente vai continuar nessa parte de funções afins, certo? Só que nós vamos ver uma outra parte, o que a gente chama de situações contextualizadas. Eu acho que você até se lembra dessa palavra quando a gente estudou funções de forma geral, certo? Bem abrangente, nós já vimos, inclusive, funções do primeiro grau. Eu só não tinha dito que o nome daquilo era funções do primeiro grau, certo? Mas vocês sabem, nós já vimos exemplos envolvendo isso. Então, hoje nós vamos ver aqui, ó, primeiro, esses dois slides são situações envolvendo funções do primeiro grau, e para terminar a aula, nós vamos ver só essas duas coisas que eu disse. Um outro nome para coeficiente angular e um outro nome para coeficiente linear, certo? Aí a gente termina a aula de hoje. Vou botar aqui o... Qualquer dúvida, pessoal, vocês podem ligar o microfone e perguntar, certo? Situações contextualizadas. Isso aqui são situações contextualizadas envolvendo a parte de função afim, ou função do primeiro grau, que é a mesma coisa. Nós vamos ver primeiro 3 exemplos. Lembrando, função afim, já expliquei, já citei, que é aquele negócio, y igual a ax mais b, ou, o que é que eu citei também? No lugar de y, pode vir f de x igual a ax mais b. Aí, presta atenção, algumas observações que eu já tinha feito. Às vezes, no lugar do f, geralmente vem um f, mas pode vir uma outra letra. Pode vir g de x, pode vir S de X, às vezes essa letra indica justamente a parte das situações contextualizadas, o que é que ela está representando. Às vezes, se é salário, ele bota um S, às vezes, se é pagamento, ele bota um P, geralmente ele gosta de representar pela primeira letra, mas pode ser uma letra qualquer. E outra observação muito importante que eu havia dito a vocês, ó. A função é assim, AX mais B. Mas lembra como eu comentei? Eu digo para vocês que em 90% dos casos ele vem assim. Mas ele pode vir também a ordem trocada. O B pode vir na frente. Então, poderia vir assim, ó. Y igual a B mais AX. O X pode vir no final. O que é que você tem que lembrar? O A, que é o coeficiente angular, é sempre o número que está multiplicando o X. E o B, que é o coeficiente linear, é o número que está sozinho. Independente se ele vem no final ou se ele vem no começo. Só se atentar quanto a isso, certo? Ó, vamos ver esse primeiro exemplo aqui, ó. Situações iniciais, certo? Vamos ver 3 exemplos envolvendo situações contextualizadas. Professor, o que é uma situação contextualizada? Ele vai pegar o que nós vimos de função do primeiro grau e vai colocar um texto por trás, certo? Presta atenção. Um representante comercial recebe mensalmente um salário composto por 2 partes. Eu não sei se alguém tem pai, por exemplo, pai ou conhecido, tio ou familiar, que trabalha com vendas.
Geralmente, quem trabalha com vendas, o salário é composto por duas partes. Primeiro, tem aquela parte fixa, ou seja, ele recebe no mínimo aquela parte, por exemplo, às vezes um salário mínimo. O vendedor vai receber no mínimo um salário mínimo, certo? E, além desse salário mínimo, ele pode receber uma parte a mais que recebe o nome de comissão. Que essa comissão ela vai depender até da quantidade que ele vendeu. Né? Por isso que, às vezes, a gente entra, por exemplo, na Casa Pio, em qualquer canto, e os caras vão fazer feito um doido que é para tentar vender o máximo possível, né? Porque quanto mais ele vender, maior vai ser o salário dele, certo? Então, o salário dele é composto por duas partes. A primeira parte é uma parte fixa. No caso dessa situação, a parte fixa dele é R$ 2.500. Então, esses R$ 2.500 ele já recebe todo mês. E ele tem uma outra parte que é chamada de parte variável, certo? Professor, o que é variável? O nome já está dizendo. Variável é porque vai variar, vai mudar, vai depender do total de vendas. Porque a parte variável corresponde a uma comissão de 6%. Esse 6%, geralmente, ele representa na forma decimal, 6% é 0,06, sobre o total de vendas que ele fez durante o mês. Ou seja, se ele vendeu, eu vendi R$ 1.000 durante o mês. Então, a comissão dele vai ser 6% de R$ 1.000, que foi o tanto que ele vendeu, certo? Então, nessas condições, nós podemos dizer que, presta atenção, como é que vai ser o salário dele? O salário dele vai ser R$ 2.500, que é a parte fixa, mais 6%, que 6% é 0,06, vezes o total de vendas do mês. Então, o salário dele sempre vai obedecer essa questão, essa equaçãozinha. Então, observe que o salário desse vendedor é dado em função do total de vendas que ele fez durante o mês. Representando o total de vendas por X, temos o quê? Então, eu vou chamar o total de vendas, que é o que vai variar, o que vai mudar, ele vai chamar da variável X. Então, como é que ficou o salário dele? Salário, ele pegou a primeira letra, pegou o S. Então, ficou S de X igual a 2.500, que é a parte fixa, mais 0,06 vezes quem? O total de vendas eu estou chamando de X. Então, eu posso dizer que a função do primeiro grau ficou isso aqui, S de X igual a 2.500 mais 0,06x. Observe que aqui esse 0,06 é como se fosse o A. Por que ele é o A, professor? O coeficiente angular? Porque ele é o número que está multiplicando o X. E o 2.500, ele é o B, o coeficiente linear, certo? Então, observe que aqui, ele botou o B na frente, que é o que disse que vem mais difícil. Ou, aí ele colocou da outra forma, as três formas de representar, ele representou. Ou ele colocou o A aqui na frente, só fez inverter, não muda nada. Colocou o A aqui na frente, isso aqui é a mesma coisa. S de X igual a 0,06x mais 2.500. E a última representação, no lugar de S de X, ele pode chamar de quê? De Y, que é justamente o que está aqui embaixo. Y igual a 0,06x mais 2.500. Então, essa função é justamente a função que representa toda essa situação, problema aqui do início. Uma situação bem contextualizada. Deixa eu explicar as outras duas, que aí vai melhorando essa parte para vocês, certo? Outros dois exemplos. Observe outros exemplos desse tipo de função. Presta bem atenção. Uma pessoa tinha no banco um saldo positivo de R$230. Presta bem atenção nessa questão. Essa questão tem uma informação importante. Ele já tinha no banco R$230. Vamos dizer que ele vai lá no caixa eletrônico, olha o saldo, tem lá R$230. Após um saque no caixa eletrônico, que fornece apenas cédulas de R$50, certo? O que é isso aqui? Às vezes, quando você vai tirar no caixa eletrônico, às vezes o caixa só tem cédula de 20, só tem cédula de 50, só tem cédula de 10, então você só pode tirar valores múltiplos dele, certo? O novo saldo é dado em função do número de X
de cédulas retiradas. Lembrando que essas cédulas são sempre valores de R$50. Então, eu quero saber qual é a lei da função dada por essa situação. Professor, como assim? Vamos supor, eu tinha R$230. Eu só tiro cédula de R$50, certo? Vamos supor que eu tire duas cédulas de R$50, certo? Se eu tirei duas cédulas de R$50, eu tirei quanto? Eu tirei R$100. Então, qual é o valor que vai permanecer lá ainda? É 230 menos os R$100. Por que os R$100? Porque é duas vezes a cédula de R$50. Se ao invés de eu tirar duas cédulas, eu tivesse tirado três cédulas de 50, ficaria o quê? 230, que é o que eu tenho, menos três cédulas de R$50. Professor, mas eu não tirei três cédulas, não. Eu tirei 4 cédulas. Quanto é que vai ficar ainda lá? 230 menos 4 vezes R$50. Onde é que eu estou querendo chegar? Observe que esse 230 e esse 50, ó, ele permanece sempre, que vão ser as variáveis, certo? O que está mudando é justamente isso aqui, ó, o 2, o 3 e o 4. Onde esse 2, o 3 e o 4 é justamente a minha variável x, que é o que vai mudar. Então, como é que vai ficar a função? A função vai ficar assim, da seguinte maneira. F de x igual a 230, que é o que eu tenho, menos... Professor, por que 50x? O x não vem na frente? Quando está multiplicando, tanto faz vir 50x como x vezes 50, isso aqui significa a mesma coisa, certo? Então, ficou 230 menos 50x. Então, do jeito que está aqui, ó, para essa função, se eu perguntasse a você, quem é o coeficiente A, professor? Lembrando, o A é sempre o número que está multiplicando a variável x. Quem é o A aqui no caso, ó? Menos 50. Quem é o meu coeficiente B? Coeficiente linear é o 230. Observe que, novamente, o B aqui vem na frente. Ah, professor, o senhor disse que é mais difícil o B vir na frente, ele está vindo mais. Bem, geralmente nessas situações contextualizadas, ele pode até aparecer mais assim, mas geralmente o A, ele vem na frente, certo? Ele até representa das três maneiras, ó. Aqui ele representou colocando o A na frente. Aí lembra do sinal negativo, ó. Então aqui f de x ficou menos 50x mais 230, só inverti. E no último exemplo, foi o que ele fez? Só pegou no lugar do f de x, ele colocou quem? O y. Então ficou y igual a menos 50x mais 230. Então aqui é a função que representa essa situação problema, certo? Aí vamos ver o último exemplo para a gente finalizar essa parte das situações problema. A gente só finalizar a aula naqueles dois termos que eu falei, ó. Em um reservatório, preste bem atenção nessa questão. Essa aqui é até mais simples, essa daqui. Em um reservatório, havia 50 litros de água, certo? Vamos dizer que você tem uma caixa d'água lá, que já tem lá naquela caixa d'água 50 litros de água. Ela já começa com aquilo. Quando foi aberta, uma torneira que abastece com 20 litros de água por minuto. Ou seja, tem uma torneira, a cada minuto que você deixa ligado, ele abastece com 20 litros de água, certo? Então, a quantidade de água no reservatório é dada em função de quê? Do número de minutos. Por exemplo, se eu perguntar, quantos litros de água tem lá, professor? Vai depender da quantidade de minutos que aquela torneira permaneceu ligada. Por quê? Vamos supor que a torneira tivesse permanecido ligada 1 minuto. Quem saberia me dizer quantos litros de água teria lá? Alguém conseguiria? Alguém arrisca? Como é que 1 minuto e meio? Não entendi. 1 minuto e meio? Não, é assim, ó. Vamos supor que eu deixei 1 minuto. Ó, essa torneira, ela tem 50 litros. Ó, tem lá eu vou fazer um desenhozinho, um esboço de um desenho, certo? Ó, peraí. Para vocês entenderem o que é que eu quero. Vou fazer até aqui em cima. Vamos dizer que eu tenha um reservatório, certo? Onde esse reservatório, aqui, já tem 50 litros de água, certo? Aí aqui tem uma torneirazinha
onde essa torneira, ela entra, ela derrama 20 litros de água para cada minuto que eu deixar ligado. Vamos dizer que eu liguei durante 1 minuto. Certo? Lembrando, a cada minuto que eu deixo, ela entra 20 litros de água. Eu quero saber, se eu deixei 1 minuto ligado, qual é a quantidade de água que eu vou ter nesse reservatório aqui? Quem saberia dizer? Lembrando que já tem 50. Alguém conseguiria me dizer? Alguém arrisca? 70? Quem foi que falou 70? Gabriel. Professor, por que que o Gabriel falou 70? Está correto? Está perfeito. Da onde é que o Gabriel tirou esse 70? Ele tirou 70 do seguinte, já tem os 50, esse 50 ele já tem no começo. Mas, da onde foi que ele chegou nesse 70? Eu disse que a cada minuto que eu deixo ligado, entra 20 litros. Se eu deixei 1 minuto ligado, então é 1 vezes o 20. 1 vezes 20 é 20, então fica 50 mais 20, 50 mais 20, 70. Professor, se eu tivesse deixado 2 minutos, quanto que ia ter? Ia ter os 50 mais 2 minutos. É 2 vezes o 20. Por que esse 20? Esse 20 é a quantidade de litros que entra a cada minuto que você deixa ligado. Então, ficaria 50 mais 2 vezes 20, 40. 50 mais 40, 90 litros. Então, o que é que você está observando aqui? A quantidade de litros que vai ter lá vai depender da quantidade de minutos. Então, eu posso dizer que a função ela é o seguinte, f de x igual ao 50, que é a quantidade que já tem, mais x vezes 20, ou 20 vezes x, é a mesma coisa. Professor, o que é esse x? Esse x é a quantidade de minutos que você vai deixar ligado. Se for 1, é como se fosse um valor numérico. Se for em 1 minuto, onde tem x, você substitui por 1. Se for 2 minutos, aonde tem x, você substitui por 2. E aí, vai, certo? E também, como é que você pode representar? Dessa seguinte maneira, ó. Professor, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui? É porque aqui eu coloquei o b na frente. Aqui o b está no final, ó. F de x é igual a 20x mais 50. Isso aqui significa também a mesma coisa. Então, observe que isso aqui nada mais é do que situações contextualizadas envolvendo a parte de funções do primeiro grau, certo? Só para a gente finalizar, eu vou só citar esses 2 termos aqui, a gente finaliza para não ficar tão extenso, certo? Primeiro, essa primeira parte aqui, ó, nada mais é do que aquela parte de valor numérico que nós vimos, certo? Ó, o valor numérico de uma função afim está aqui, ó. F de x igual a ax mais b. Para x igual a x0, o que é que você vai fazer? Aonde tem x, você substitui pelo valor que está dentro do parênteses, que foi justamente o que nós vimos. Por exemplo, essa função aqui, ó, f de x igual a 5x mais 1. O que é que você vai fazer? Aonde tiver x, ó, primeiro exemplo, f de 1. Então, o que é que você vai fazer? Aonde tiver x na função, eu vou substituir por quem? Por 1. Então, vai ficar f de 1 é igual a 5 vezes 1 mais 1. Ó. 5 vezes 1, 5. 5 mais 1, 6. Então, o f de 1 é igual a 6. Segundo exemplo, ó, aqui o valor numérico tem um valor negativo. Ó. F de menos 3 vai ficar o quê? Aonde tiver x, eu substituo por quem? Por menos 3. Ó. Aqui, primeiro produto, 5 vezes menos 3 fica menos 15, ó. Mesmo jeito que nós vimos. Menos 15 mais 1, sinais contrários. Dou o sinal do maior. Quem é o maior? O 15, aqui o sinal negativo. E subtrai o maior pelo menor. 15 menos 1, 14. Então, aqui fica menos 14. Então, o f de menos 3 ficou menos 14. Certo? Então, observe que nada mais é o que nós estávamos vendo. Cuidado com esse último exemplo aqui, ó. Professor, uma fração. O senhor não tinha dado nenhum exemplo assim, não. Dei não, então presta atenção. F de 1 sobre 5, ou 1 quinto. Mesma coisa. Aonde tiver x, você substitui pelo valor, no caso 1 quinto. Então vai ficar 5, a função está aqui, vezes
1/5 mais 1. Professor, como é que eu resolvo essa fração aqui? Presta atenção. Ele já colocou um valor para ficar mais fácil a situação para vocês. Ó. 5 vezes 1/5, quando eu vou multiplicar um número por uma fração, se esses valores aqui forem iguais, ó, você pode simplesmente cancelar o 5 com 5. Eu só posso fazer isso se o valor for igual. Se for diferente, você não pode fazer isso. Mas ele já colocou igual para você fazer isso. Então, restou apenas o quê? 1, ó, mais o outro 1. Então, 1 mais 1 é 2. Então, o meu f de 1/5 ficou igual a 2. Presta bem atenção nesse exemplo, que nas atividades que eu vou passar quarta-feira, vai ter até um exemplo parecido com esse aqui. Ah, professor, quer dizer que sempre que for igual, eu posso só fazer esse cancelamento aqui? Pode, simplesmente isso. Mas isso aqui nós já havíamos visto na aula passada. Isso aqui é só, estou mostrando aqui como é a definição do livro. E para finalizar, essas duas nomenclaturas aqui, ó, que são coisas simples, certo? Professor, o que é que quando o senhor vai chamar valor inicial de uma função do primeiro grau, certo? Em uma função afim, quando eu tenho uma função f de x igual a ax mais b, eu chamo de valor inicial, pessoal, nada mais é do que o meu coeficiente linear. Lembrando, o coeficiente linear é aquele b, ó. Então, o coeficiente linear ele pode ser chamado ou de coeficiente linear ou de valor inicial da função. Por exemplo, está aqui essa função, ó, f de x igual a menos 2x mais 3. Aí eu pedi para você, quem é o meu valor inicial da função? O meu valor inicial da função aqui, quem é? É o 3, que nada mais é do que o meu coeficiente linear. Você não precisa nem fazer cálculo nenhum. Ele até ensina aqui, ó, ele dá o bizu, de onde tiver x, você substitui por 0. Mas você nem precisa fazer isso, não. Se eu pedir valor inicial da função, você já sabe que é o meu coeficiente linear. Por exemplo, no item B, ó, f de x igual a 5x mais 1. E eu perguntasse para você, quem é o meu valor inicial? Quem seria? 1. Por quê? Porque aqui o meu coeficiente linear é o 1. Ah, professor, então se você dizer, o valor inicial de uma função, eu já sei que é o meu coeficiente linear, justamente, certo? Para finalizar, taxa de variação. Do mesmo jeito do coeficiente linear, lembrando, o meu coeficiente linear, eu acabei de mostrar a vocês, que ele pode ser chamado de coeficiente linear ou valor inicial. Professor, e o meu angular? Mesmo jeito. O meu angular, ele pode ser chamado de coeficiente linear ou taxa de variação. Ou seja, se você vê o nome taxa de variação, você já sabe que é o meu coeficiente angular. Como assim, professor? Vamos dizer que eu dei o seguinte exemplo para vocês. Ó. Y igual a 2x mais 6. Aí eu peço para vocês só olhando aqui, ó. Quem é a minha taxa de variação? Quem saberia me responder? Alguém conseguiria? 2x? Quase. Não precisa colocar o x. Você até raciocinou correto, só que não precisa colocar o x. A minha taxa de variação é sempre o número que está multiplicando o x. Então, do jeito que está aqui, ó, a minha taxa de variação, ela é justamente quem? O 2. Por que o colega respondeu 2, professor? Porque eu acabei de dizer que a taxa de variação é a mesma coisa que o coeficiente angular, que é o que nós já havíamos visto na aula passada. Olhando para essa mesma função, se eu perguntasse para você, quem é o meu valor inicial para essa função? É o 6. Pronto, perfeito. Por que o colega respondeu, professor, que o meu valor inicial é o 6? Só olhando, não fez cálculo nenhum. Porque eu disse para você que o meu valor inicial é a mesma coisa que o meu coeficiente linear. Para a gente finalizar, só mais um exemplo. Se eu colocasse o seguinte, y igual a menos 5x mais 1. Aí eu perguntasse para você, quem é a minha taxa de variação? É o 5.
olhando o sinal, lembra? Quando for negativo, você é obrigado a colocar. Minha taxa, isso, a minha taxa de variação é o menos 5, e eu perguntasse para você, quem é o meu valor inicial? 1. Professor, sou obrigado a colocar o mais 1? Não. Mas se você quiser colocar o mais 1, aí também não tem problema nenhum. Mas quando for negativo, aí você é obrigado a colocar o sinal negativo, certo? A gente vai finalizar a nossa aula de hoje aqui. A aula de hoje foi um pouco mais extensa e bem bastante teórica, certo? Quando for na aula de tarde, eu vou explicar o que é o exercício que eu quero. É uma coisa bem simples, não é tão... Até porque nem exercício nós tivemos ainda. Na aula de quarta-feira, a gente vai ver só exercícios referente a essa parte que nós vimos, tanto de situações contextualizadas, como de taxa de variação e desse valor inicial, certo? Mas hoje vocês viram que é uma parte bem teóricazinha, certo? Então é para ter bem atenção nessa parte, certo? Para a gente finalizar, vou só fazer a chamada de vocês aqui bem rapidinho, certo? Aí eu libero vocês do Meet. Aí lembrando, a gente volta à tarde com as 2 primeiras aulas, certo? Só um minutinho. Respondam a chamada naquele mesmo exemplo, ou via microfone ou no chat. Alice Martins. Alícia. Aqui. Certo. Amanda. Presente, professor. Certo. Ana Carla. Ana Júlia. Presente. Ana Luísa. Anderson Marcelo. Anísio. Presente. Show. Antônio Vinícius. Davi. Presente. Certo. Diandole. Francisco Gabriel. Isva. Isabelle. Presente. Certo. Jamile. João Vitor. Cauã. Cauã presente, né? Larissa. Letícia. Lúcio Félix. Acho que o Lúcio está aí, foi um dos primeiros a entrar. Luiz Felipe. Marcos Vinícius. Até encerrando aqui a gravação da aula. Presente, certo.